Professor, se eu seguir a sua lógica em relação a ter filhos, segundo a matemática, um dia ninguém vai querer mais ter filhos e a humanidade vai acabar. Eu concordo com essa sua ideia de não ter filho, pois acelera o desenvolvimento consciencial. Mas como fica a humanidade caso a grande maioria não queira ter filho? Ela vai se extinguir aos poucos? Vem cá, essa aí é uma pergunta com algumas variações que quase todo mês aparece do povo que não raciocina muito. Está faltando raciocínio na sua matemática. Você não saiu da aritmética ainda. Você precisa chegar na matemática superior. Primeira coisa é o seguinte, se uma pessoa ela vai se dedicar à humanidade e vai ter a ultrapassagem do egoísmo da prole pessoal, quer dizer, deixar de parir os outros, essa pessoa, então, ela vai evoluir mais depressa. Ela evoluindo mais depressa, todo mundo vai querer ser mãe dela, vai querer ser pai dela, porque ela é mais evoluída. Isso é uma regra. Então, é o contrário desse processo todo que o povo fala aí. Fico com medo. Se eu não vou ter filho, quem é que vai dar a luz para mim na próxima vida? Quer dizer, cada besteira. Raciocina mais um pouco, você vai ver. O processo de matemática, não adianta julgar muito, não. A matemática, às vezes, é a linguagem dos burros. Ela não serve para tudo, não. Outra coisa, a consciência não é matemática. Entende? O processo do código também é além da matemática. Então, vamos devagar com isso. Eu respeito a sua matemática, o seu bom ponto de vista. Não estou falando seu nome, mas você me perdoa. É mais uma dessas perguntas. Isso aqui fazem 30 anos que eles querem defender o processo da maternagem. A maternagem já era, para quem conhece um pouquinho da multidimensionalidade, que vê o processo da interassistencialidade, a evolução, a prioridade evolutiva pela cosmoética, a gestação humana deixa de ter razão de ser. Agora, vamos pensar, vamos raciocinar, tem muita coisa pela frente. Agora, ó, a nossa enciclopédia da Conscienciologia tem dezenas de técnicas para esclarecer isso tudo aí, do ponto de vista da priorização evolutiva e da cosmoética. Fatologia, mesma página, linha 2 e 3. Poderia nos falar mais sobre o emburrecimento feminino na gestação humana e também sobre o lento recobrar da memória pós-parto? Eu penso assim, quando você está gestando, né, um ser, todo o seu corpo, quando a mudança hormonal, ela converge para essa gestação. Então, há uma mudança completa. Você vai começar a funcionar com todas as tuas energias, teus pensenes, relacionados a essa criança. Então, no meu caso, voltando aqui, que eu coloquei, a maternagem encarada como empreendimento. Então, assim, nunca pensei em ser mãe. Para início de conversa, não era uma coisa que eu havia planejado, né, desde, assim, tem pessoas que eu vejo que, desde pequenininha, pensa, eu quero ser mãe, brinca de casinha para ser mãe. Não era o meu caso. Então, quando eu me vi nessa situação, eu falei, então, o que eu posso fazer para criar essa criança da melhor forma possível e fazer com que ela tenha, né, seja um ser, né, diferente, seja uma pessoa, né, especial, que tenha discernimento, que vá, né, ter uma programação existencial coerente, né, que eu consiga alavancar de alguma forma a vida dela. Então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer todos os movimentos necessários para que isso acontecesse. E eu comecei a me movimentar, além do meu trabalho, a me dedicar exclusivamente para isso, ou seja, comecei a ficar mais recolhida, mais introspectiva, mais pensando só nisso, mais lendo as coisas referente a essa questão da gestação, da gravidez. Comecei a me ver, ao invés de ler coisas referentes ao meu trabalho, na questão de, no caso fiz contabilidade, direito, esqueci toda essa questão, fui ler Pais e Filhos, o autor que eu botei aqui é o Delamare, que foi a primeira obra que eu li a respeito disso. Ou seja, você começa a ler essas coisas, como dar chupeta, como dar mamadeira, como dar banho. Então, assim, é uma coisa voltada egoisticamente para aquela
consciência que vai nascer. Ou seja, você deixa realmente de ter uma visão ampla, um panorama amplo sobre todas as coisas, de ter uma cultura geral para ter uma cultura restritiva só a respeito daquele ser ali que você está gestando. É nesses termos que eu falo que você restringe muito, você restringe só aquele ser que está ali. Então você fica egoísta mesmo, você emburrece em relação a todo o resto para se dedicar àquela gestação, àquela maternagem. E depois daquilo, você está imbuída. Teve o neném? Beleza. Aí você começa a estar imbuída com amamentação, fraldas, mamadeiras e tudo mais, e continua até aquele período passar, é a criança mesmo. Esse período inicial é dedicação completa até ela começar a ir para a escola, essa coisa toda. Então, é o lento recobrar. Aí você, aos poucos, vai desmamando mesmo, literalmente, do peito, e aí começando a se dedicar a outras coisas mais importantes, né? Mais evolutivas, né? Começando a retomar a tua cultura geral. Então, é nesse aspecto aí que eu falo, esses dois itens da fatologia. A turma, de modo geral, acha que a recuperação da lucidez da gestante, parturiente e recém-mãe é só depois de 6 meses do parto, que ela recupera mais a lucidez. E é por aí realmente mesmo. Cai a lucidez. Cai, exatamente. QI cai. Agora, como funciona o sinergismo amor materno, amizade raríssima? Está na Sinergismologia, página 8. Eu penso que o emburrecimento é por causa do foco que ela precisa dar para a geração desse novo ser. A mudança hormonal é intensa. Primeiro, ela fica toda emotiva, toda chorosa, voltada exclusivamente para a gravidez. Ela precisa pensar, se reorganizar completamente para o processo da gravidez. Eu recomendaria que ela realmente pesquisasse e refletisse tudo que ela puder refletir e planejasse tudo que ela pudesse planejar para o resto da vida com relação a essa parceria que ela vai ter com seus filhos. E, por esse motivo, eu penso que o foco principal dela é o filho e a gravidez. Por isso, a cultura geral dela fica restrita, completamente restrita. E eu acho que é um período, até certo ponto, se você for pensar, um período curto e necessário para a gestação dessa criança. Porque depois vai ficar envolvida com todo o processo de fralda, de mamadeira, de amamentação, outras complicações de babá, de escola, por muito tempo, que vai tomar outro tipo de tempo dela, e outra, começa a trabalhar, principalmente se ela for uma mulher ativa, né? Se ela for o que eu botei aqui na estrangeirismologia, se ela for um work mother, então ela vai precisar se virar em 1000 para poder dar conta das coisas. Então ela precisa realmente desse período aí, e ela vai ficar dedicada, vai restringir mesmo. Por isso esse emburrecimento feminino na gestação humana. É por causa da dedicação que ela precisa ter. Lani, oi? Qual você acha que foi o maior ganho que você teve com a conscienciologia na sua maternagem? Eu acho que foi a maturidade para lidar com ela. Eu penso que se eu não tivesse entrado nas ideias da conscienciologia, eu acho que eu não teria essa maturidade para lidar com ela, entendeu? Eu acho que eu ganhei muito, principalmente nessa capacidade de autodesassédio. Eu acho que as interações não seriam tão eficazes, sairia torto. A questão do autodesassédio eu acho que é fundamental. Discernimento nas abordagens, tudo. Essa questão do estudo, tanto que a pessoa perguntou se eu já conhecia a conscienciologia antes, né, quando engravidei. Não, eu não conheci, ela tinha 4 anos, mas como eu tenho esse hábito do estudo, eu mesmo, quando engravidei, eu falei, não, o que eu vou fazer agora? Eu vou, né, encarar como empreendimento, eu vou estudar, ver o que eu posso fazer para ajudá-la mais e me ajudar também. Mas o negócio da conscienciologia para mim foi isso, atares, sabe? Não cair nas esparrelas que eu coloco aqui, da TACOM.
O tempo inteiro está dando presente para compensar. A questão da compensação. Ah, vou dar um presente para poder me livrar. Vou deixar para a escola tomar conta para mim, para eu não ter trabalho em casa. Né? Deixar para babá cuidar para eu não ter trabalho em casa. Não, eu prefiro encarar. Eu encaro agora, que é para poder não ficar um adulto dentro de casa dando trabalho depois e eu ficar velhinha e aquele adulto ali batendo cabeça e dando trabalho, entendeu? Então, eu prefiro, eu faço todo o esforço para ver se dá certo, para ela ficar um adulto, assim, discernido, entendeu? Assim, esse foi o ganho para mim. É eu ter agora essa lucidez de dar o máximo para ver se as coisas dão certo o quanto antes, sabe? Nani? Eu gostaria que você comentasse qual que é a tua experiência em relação às mães também que vê esse seu comportamento na criação com a Mariana. Como é que é isso? Porque, de modo geral, também, né, a sociedade, existe uma deseducação do próprio adulto, né? Então, eu queria saber, assim, por curiosidade, se o pessoal aprova mais ou desaprova mais essa condição de, muitas vezes, você ser firme, que eu sei que você é, né? E acho o máximo, assim, pelos resultados, né? A hora que você olha o produto, você fala, poxa, valeu a pena. Mas como é que você vê, como é que as suas amigas ou as mães das amigas da sua filha veem isso? Bem, quando ela era menor, muita gente duvidava desse meu método. Então, eu já tive amigos no meu trabalho que me chamavam de madrasta. Então, eu dizia assim, não, você não é mãe, você é madrasta. Eu dizia assim, então tá bom, vamos ver depois o resultado. Né? Então, hoje em dia, não. Eu já vejo que a maioria das pessoas acha o máximo do jeito que eu crio a Mariana. Entendeu? Porque vem o resultado, vem como ela se comporta, eu vejo a educação que ela tem, a educação com as pessoas, né? E estão vendo os resultados aí na cara. Não estou dizendo que ela é o máximo, ela tem muita coisa, né? Assim como eu também. Tanto que eu digo, mito da mãe perfeita, isso não existe, eu também não sou perfeita, tem um monte de coisa aí para trabalhar. Mas hoje em dia já mudou muito. Mas tem muitas mães que acham que ainda é só amorzinho, só presentinho, só docinho, e acham que eu tenho muito rigor, entendeu? Mas já mudou bastante. Antes o negócio era mais... quando é fofinho, eu acho, por exemplo, quando eu ficava querendo que ela se alimentasse bem quando ela era pequena. Né? Tem mãe que dá todos os chocolates do mundo. Eu não, fazia ela comer uma saladinha. Então tinha mãe que me odiava por isso. Né? Como que você não dá chocolate toda hora para ela? Não, porque não dá. Então ela vai ficar obesa e quem vai ter problema sou eu. Entendeu? Então, tem essas coisas. E aí a coisa vai... O pessoal te critica mesmo e você tem que ter discernimento para bancar. Né? Tem que ser firme para bancar essas posturas que você... Né? Por que eu fiz isso? Porque eu li. Eu não sabia nada disso. Mas é que eu estudei. Eu peguei e fui estudar. A cada fase dela, eu fui lendo. O que era mais apropriado para a criação dela. Eu fui lendo livros de psicólogos, de psiquiatras, de médicos... Porque eu mesma não sabia absolutamente nada. Por quê? Porque eu não tive uma educação assim. Minha mãe foi me criando do jeito que ela sabia me criar. E foi muito boa a criação da minha mãe, não estou aqui reclamando. Adorei, ela me criou muito bem, por sinal, eu acho. Mas, assim, eu fui estudar sobre maternidade para poder criá-la. Então, se um monte de psicólogo e um monte de psiquiatra está falando que é bom criar dessa forma, eu fui aplicando e até onde eu sei está dando certo. Entendeu? Agora, Nani, como é que você... o que eu observo hoje em dia é que a gente está até para os adultos, uma era de superestimulação de tudo. Internet, de consumo, está tudo muito fácil. E para a criança que ainda tem, né, não é fixada, né, nas coisas ainda, como é que você trabalha, como é que você pensa que os pais devem orientar com relação a isso? A fartura, a superestimulação, assim, a quantidade imensa de caminhos que a criança pode ter, de estímulos que ela pode tomar para ela também não ficar muito perdida, vamos dizer assim, para ser um pouco mais fixada. Isso é um trabalho árduo. Eu vejo que eu tento orientar lá em casa, né? É o tempo todo esclarecendo. O tempo todo esclarecendo. Eu até citei aqui, por exemplo, estudo em escola particular,
que tem mães de todo tipo, principalmente essas que têm a mania de compensação, que dão tudo para os filhos. Então ela vê e chega e fala, não, eu quero uma mochila igual do fulano, eu quero um sapato igual do fulano, e você fala assim, não, você não precisa disso, né? Não é por causa de uma marca de mochila, de uma marca de sapato, que você vai ser melhor aceita. Você vai ser melhor, assim, você não precisa disso, você vai se sobressair pela sua intelectualidade. Agora, como uma criança vai entender isso, né? Tipo assim, não, eu não preciso disso, né? Então, isso é falando, isso é esclarecendo, e demora, e vai ficar brava, e vai espernear, e você não vai ceder, e você vai esclarecendo. Então, como eu contei ainda há pouco, eu quero um sapato X. Aí a gente chega no guarda-roupa e abre, ó, dá uma olhada aqui quantos sapatos você tem. Tem, sei lá, X sapatos. Você acha realmente que você está precisando de mais um? E aí você não cede. Aí às vezes eu dizia assim para ela, falava assim, ó, eu estou sem dinheiro, estou sem R$100 no bolso. E meu cartão só vence dia tal, só depois do dia, eu lembro, eu até conto isso para todo mundo, que o dia mais feliz para ela é o dia depois do dia 26 do mês, porque é o dia que fecha a fatura do meu cartão. Então, ela dizia assim, mãe, dia 26 é o dia que a gente tira o pé de uma jaca e atola na outra. Eu falei, é isso mesmo. Então, assim, ela ficava assim, acreditando que depois do dia 26 é que o dia que eu ia ter dinheiro para poder a gente comprar. Tipo assim, eu poderia dar? Poderia, mas eu estaria educando? Não. Eu estaria deseducando, porque ali é um sapato ali, aí depois é uma roupa acolá, aí depois é uma droga, aí depois vai vender todos os objetos da casa para comprar cocaína, e assim vai, é o crescendo, né, da deseducação, é o que a gente vê, é o que eu já pude ver em outras casas, em outras histórias, né, de famílias. Então, e agora, eu penso que essa coisa já acalmou, já serenizou. Isso foi tipo, assim, dos 9, 10 anos até os 13. Uma fase de influência muito forte, que eu tive, inclusive, de mudar de escola. Mudar para Foz foi muito bom, porque eu vi que o padrão das pessoas aqui, nesse caso, foi um pouco menor, aquisitivo das amigas dela. Isso me ajudou muito. Então, foi um trabalho árduo. E aí vou esclarecendo, não cedendo, é reclamação, e é a vigilância mesmo, é diário. Eu falo que não é um trabalho diário, é um trabalho horário, entendeu? Então é assim, não é fácil, mas é o tempo todo, a presença. Lani, vou até, só para reforçar isso que você está dizendo, eu conheço a Mariana, e até o dia que ela falou para mim, tia, por que a gente tem tanta coisa que a gente não usa, né? Daí ela abriu o guarda-roupa tudo e fez uma doação. Para que tanto sapato? Para que tanta roupa? Assim, eu achei uma atitude de maturidade. Ela saiu, ela doou e me doou para mim também. Isso aqui não me serve, vai servir para você. Tia, essa calça eu adoro, vai servir para você. Então foi muito legal que eu vi assim o amadurecimento dela e que realmente está funcionando. O seu jeito, a forma que você está colocando, ela está entendendo, ela está tendo maturidade, ela está ficando uma adulta mais consciente. Eu lembro que o primeiro problema, assim, a primeira guerra nossa com relação a isso, negócio de coisas materiais, ela tinha, sei lá, uns 4, 5 anos, tinha um monte de brinquedo, aí eu falei, vamos fazer uma doação. Isso foi um pé de guerra. Não quero doar, vamos fazer uma doação. Você não tem onde botar, vamos fazer. Aí, vamos pegar uma caixinha, mas foi uma complicação para ela juntar uns 5 brinquedinhos ali para doar. No outro ano já foi mais fácil. Aí a partir daí, pronto. Todo final de ano a gente faz um balanço. Final de ano não, atualmente é frequente, mas quando a gente vê que tem excesso, você está usando isso? Está usando isso? Não, então vamos lá. Aí a gente junta tudo e doa. Então você já faz parte dela, não está usando. Se você não usa isso há 6 meses, você não precisa, vamos doar. Então, isso já é uma rotina. Então, ela vê que ela não precisa mais de excesso. Então, mas isso, imagina, olha o tempo. Sobrevive. Então, assim, olha o tempo. Isso levou aí, sei lá, 8 anos, enfim. É muito tempo. Então, não é fácil. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta.
uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim surgiu o embrião da futura Comunidade Permanente de Pesquisadores da Consciência, o CAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CAEC foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Valdo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8.000 páginas. Em 19 de setembro de 2008, a holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiac, ao lado do CAEC. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouanet. No Tertuliarium, diariamente, do 12h30 às 2h30, o professor Valdo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CAEC, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções, o Discernimento, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu.